Paz sim, meus lindos, a paz sim, minhas lindas. Daqui com vocês para mais um vídeo. Sou eu, Manuel Lima. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelo carinho da vossa audiência. Muito obrigado porque estão aqui e porque se esforçam, ou pelo menos é o que eu acredito, em não só conhecer, mas também viver a palavra de Deus. Amém? Para o dia de hoje, sem mais delongas, nós temos como tema a confiança daqueles que creem em Deus. A confiança daqueles que creem que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. E que Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. Tudo existe por causa dele. Amém? Então, sem mais, iniciemos o texto de hoje. A palavra de hoje encontra-se no livro de Isaías. Isaías, capítulo número 36, versículo número 34. E antes, eu queria já declarar sobre vocês que, só para quem crê, só para quem crê, a palavra de hoje. Eu sei que alguns vieram por causa do tema, e principalmente, mas eu quero declarar por causa disso que a vossa fé será acrescentada, a vossa confiança será restaurada, o vosso alicerce será restabelecido. Em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. Vocês serão firmados, alicerçados na rocha, que é Jesus, de modo que, independentemente do que vier, vocês não serão abalados, porque estão firmados sobre Ele. Amém? Amém. Então, partindo agora para o texto, diz assim: E Rabsaque disse-lhes: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, em que se baseia a tua confiança? Nossa, espetáculo! Em que se baseia a tua confiança? Primeiro pergunto eu para vocês, em que se baseia a vossa confiança? Quando surge o dia mau, quando surge a dificuldade, mas mesmo quando surgem também os dias bons, nos dias perfeitos e maravilhosos em que tudo corre bem, aonde é que está a vossa confiança? Só que nós sabemos que a nossa confiança não é posta à prova no dia bom, mas sim no dia mau, no dia que as coisas não correm tão bem conforme nós planejamos. É ali que a nossa fé é trabalhada, que a nossa confiança é posta à prova, se assim podemos dizer. Mas introduzindo no texto, aqui estamos diante de um mensageiro que é Rabsaque, mandado por Senaqueribe, o rei da Síria. Eles tinham por objetivo sitiar, conquistar Judá, que era a cidade do rei Ezequias. Mas eles resistiam. E por eles resistirem, ele lhe perguntou: Mas aonde está a tua confiança? Em que ela se baseia? Em que? Por quê? Porque antes mesmo deles chegarem na cidade deles, eles já passaram por muitas outras cidades. Muitas outras. Eles despedaçaram milhares de cidades, ou centenas. E vendo isso, é normal que neles se perguntem: será que também vai acontecer conosco aquilo que aconteceu com os outros? Será? Surge aquela dúvida, aquele desespero, aquele medo, a angústia provocada pela falta de onisciência. Mas, ainda assim, Ezequias lhes ordenou a eles que estavam a ouvir: não respondam nada do que ele vos disser. E não há nada pior do que o inimigo ver que aquilo que ele diz não lhe é retrucado, não combina. Para o fofoqueiro, ele vê que
não está a ser correspondido. Por quê? Porque ele quer ver o outro a se expressar e muitas das vezes de forma má, mas não é isso que acontecia. Eles se mantinham calados diante dele. E depois de ouvirem tudo, eles foram comunicar ao rei Ezequias. E aqui nós aprendemos uma coisa muito fantástica. O quê? Que o dia mau não vem só sobre os injustos. Até sobre os justos vem o dia mau. E isso é uma coisa do qual nós tememos, sei que assim posso dizer. Que nós não aceitamos, julgamos por injustiça, mas Jesus disse que o sol se levanta para os justos e para os injustos, e o dia mau vem sobre os justos e os injustos, assim como a chuva também cai sobre os justos e sobre os injustos, ou seja, tudo é para todos. Não há parcialidade nesse quesito. Então, já compreendendo isso, nós podemos saber que dias maus virão, sim, e devemos estar baseados, a nossa fé deve estar baseada em algum lugar. Amém? Então, espero de coração que a vossa fé, que a vossa confiança esteja baseada em Cristo Jesus. Por quê? Calma, já estou adiantando muito, vamos ainda para a palavra. Toda dificuldade que nós passemos, que nós enfrentemos nessa vida, ela pode resultar na manifestação do poder, da glória e da vontade de Deus na nossa vida. Tudo quanto nós passamos pode resultar em Deus querer expressar a sua glória, ou magnificar o seu santo e bendito nome. E isso é bom, glorificarmos a Deus pelas nossas práticas, pelas nossas atitudes, porque isso demonstra um caráter de dependência e frutificação. Amém? Por quê? Porque quando nós demonstramos o caráter de Deus na nossa vida, é porque nós dependemos dele, e isso já é bom. Mas continuando com a palavra, logo após eles terem ouvido a mensagem, eles foram comunicá-la ao rei Ezequias. O rei Ezequias, depois de ouvir a dura palavra de Senaqueribe por meio de Rabsaque, primeiro chorou, se humilhou e, em terceiro lugar, foi até a casa de Deus. Primeiro, chorou. Por quê? Porque aquela palavra era mesmo muito dura. Segundo, se humilhou. De que forma? Se vestindo de serapilheira e barro na cabeça. Terceiro, foi para a casa de Deus. E ele não fez só isso com ele. Ele mandou com que todo mundo se vestisse de serapilheira, com que todo mundo se humilhasse. Ele fez com que todos se humilhassem, a fim de que Deus lhes demonstrasse misericórdia. Terceiro, ele foi para a casa de Deus. E por que nós vamos para a casa de Deus? Primeiro, porque queremos ser consolados. Segundo, porque queremos uma resposta, direcionamento, queremos a presença de Deus. E quarta coisa que ele fez, mandou mensageiros também para a boca de Deus daquele tempo. E quem era a boca de Deus naquele tempo? Era o profeta Isaías, que é o próprio livro que nós estamos a ler. E Isaías, quando ouviu as palavras deles, dos que lhe mandaram comunicar, ele disse: digam a Ezequias, não tenhas medo. Por quê? Porque todas as cidades que eles destruíram, era porque era da vontade mesmo de Deus. Era da vontade de Deus que aquilo se procedesse. Por quê? Por causa do pecado daquelas cidades e em como elas se rebelavam. Então, não havia nada
de que temer para Ezequias. Por quê? Porque o Deus que estava com eles era um Deus vivo, santo e verdadeiro. As outras nações dependeram de deuses de barro, de prata, de ouro, de madeira, que não falam, que não ouvem, que não sentem, que não compreendem. Mas eles conheciam um Deus vivo, santo e verdadeiro, e que tudo pode naquele que nele confia. Amém? Já destacamos 4 pontos. Primeiro, depois de ouvir, chorou-se e se humilhou. Podemos uni-los em um só ponto. Se humilhou. Segundo, foi para a casa do Senhor. E terceiro, procurou conhecer a palavra de Deus a aquele respeito. Porque independentemente do que ele quisesse, soberana é a vontade de Deus. E ele queria conhecer qual é a vontade de Deus no seu caso. Se eles também seriam destruídos ou se Deus estaria com eles por lhes providenciar a vitória. Então, sabendo que Deus havia destruído todas as nações por causa da sua própria vontade, ele lhe deu uma palavra também. Isaías 37, versículo 33. Diz assim: Portanto, assim diz Jeová a respeito do rei da Síria: Ele não entrará nesta cidade, nem lhe atirará flechas, não a enfrentará com escudos, nem levantará uma rampa de ataque contra ela. Ele voltará pelo caminho por onde veio, e ele não entrará nesta cidade, diz Jeová. Eu defenderei e salvarei esta cidade por minha própria causa e por causa de Davi, meu servo. Amém? Imagina, o cenário está mau. São um reino onde vários homens já estão a tremer. A livrar-se já dita. Por quê? Porque o exército deles era muito maior do que o deles. Era muito maior. Era assustador. Ou seja, as probabilidades já eram todas para zero. Tudo para zero. Não havia chance de vitória para eles. Mas vem Isaías, boca de Deus, dizendo-lhes que nem flecha, nem escudo, nem rampa de ataque ele levantará contra aquela cidade, mas que o Senhor mesmo a protegeria por causa dele mesmo e da sua palavra. Devemos aprender a confiar e a depender de Deus. Devemos aprender a confiar nele, de modo que, independentemente da situação, o nosso Redentor vive e reina entre nós. Devemos procurar conhecê-lo cada vez mais e mais. Amém? Porque Deus é bom, maravilhoso e perfeito. Um ponto também que eu queria destacar nesta mensagem é: devemos aprender a depender de Deus e a pertencer ao seu grupo íntimo. Vou começar pelo segundo. Devemos aprender a pertencer no grupo íntimo de Deus. Está escrito em Jeremias 23, 23. Depois podem ir lá ler. Devemos saber pertencer ao grupo íntimo do Senhor. Devemos aprender a depender de Deus, na sua pessoa do Espírito Santo, que hoje habita em nós. Se eu não dependesse de Deus, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria aqui gravando para vocês. Eu não estaria fazendo absolutamente nada do que quanto eu faço. Por quê? Porque eu não conheceria a vontade de Deus e assim não teria absolutamente nada para praticar. Segunda maneira, devemos conhecer a palavra de Deus. Por quê? Independentemente daquilo que nós passemos, independentemente daquilo que nos venha na mente fazer, pode até parecer ser a palavra de Deus, mas se aquilo não conjuga com a palavra que existe, escrita há 2 milénios para nós, se não conjugar, então
podemos logo abolir, podemos esquecer, não é vontade de Deus. Devemos permanecer nos seus caminhos e procurar continuar e continuar e continuar a conhecer a vontade de Deus, porque Ele é bom, perfeito e misericordioso, justo, santo, santo e santo. Devemos falar o seu idioma, santidade. Devemos continuar a prosseguir em conhecê-lo e a depender dele. Ou seja, a nossa confiança se baseia na dependência de Deus. Amém? Procurem viver a vontade de Deus. Mas como é que eu vou viver a vontade de Deus? Dependendo dele, me humilhando, buscando a sua presença e ouvindo aquilo que ele quer falar a meu respeito. E depois de ouvir aquilo que ele falou a meu respeito, eu devo confiar que ele pode fazer aquilo que ele mesmo falou. Não importa se é cura, libertação, transformação, motivada pela sua metanoia, não importa o que é, Deus tudo pode, porque nada é impossível para Deus, meus amigos. Busquem conhecer mais e mais a Deus, amém? Busquem viver, busquem sentir, busquem intimidade, busquem relacionamento, busquem sinceridade naquilo que vocês falam com aquilo que vocês praticam. Que a palavra de Deus seja o vosso guia, luz, e que vocês sejam sal da terra e luz para esse mundo que já jaz do maligno. O mundo necessita de ti, de mim, de nós. Já somos poucos. Não reduzamos mais em número, mas pelo contrário, que sejamos cada vez mais e mais e mais sendo salvos, porque Deus não veio ao mundo, Jesus não veio ao mundo para que o mundo fosse condenado, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Amém? Aprenda que a cruz foi feita para carregar o nosso pecado. Quando foi pendurado na cruz, ele se declarou maldição perante o mundo, para que você fosse declarado bênção para Deus, fosse feito filho de Deus. Amém? A barreira de separação foi reconstruída, foi sobreposta. Cristo é a ponte que Deus fez para que nós pudéssemos voltar para Deus. Continua a buscá-lo, continua a crer nele, busca fazer a sua vontade, se humilha, busca a presença dele e pertencer no seu grupo íntimo. E terceiro, faz a sua vontade. Faz a sua vontade. Independentemente da palavra, faça aquilo que foi declarado. Porque você só vai fazer depois de você ouvir. Primeiro você ouve a palavra de Deus. Segundo, você a pratica. Porque nós não somos membros iguais, não. Nós somos todo um corpo, somos ao todo um corpo, mas separados somos membros que se apoiam uns aos outros. Nós fomos feitos para nos ligar. Não somos diferentes. Somos interdependentes. Porque embora sejamos membros diferentes, mas nem por isso somos melhores do que os outros. Vamos fazer a vontade de Deus, amém? Vamos procurar mais a presença dele, amém? Era tudo por hoje, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta mensagem. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado por estás conosco e porque a tua misericórdia se renova manhã após manhã. Obrigado porque o Senhor falou conosco e nos ajudarás, aumentando a nossa confiança,
aumentando a nossa fé. Ainda que sejamos postos à prova, mas Pai, que a nossa fé seja acrescentada ao ponto de mover montanhas. Que nós sejamos edificados sobre o firme alicerce que é Jesus Cristo. E que as nossas palavras testifiquem a tua vontade. Amém. E a Kátia?